Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 18. A passagem do sonho. Seção 7. Eu não preciso fazer nada. Você ainda deposita fé excessiva no corpo como uma fonte de força. Que planos você faz que não envolva o seu conforto, a sua proteção ou o seu divertimento de alguma forma? Isso é uma pergunta. Isso faz com que o corpo seja um fim e não um meio na sua interpretação. E isso sempre significa que ainda acha o pecado atraente. Ninguém aceita a expiação para si mesmo se ainda aceita o pecado como a sua meta. Assim sendo, você ainda não correspondeu à tua única responsabilidade. A expiação não é bem aceita por aqueles que preferem a dor e a destruição. Nesse parágrafo fica claro que a busca pelo conforto, a proteção em todos os níveis e o divertimento são todos eles aspectos baseados na fé excessiva que a gente coloca no corpo, porque a gente, quando faz isso tudo, age nessa direção, nós estamos nos identificando apenas como sendo corpos físicos e nada mais. Então todos esses artifícios são atributos do próprio ego, para nos manter distraídos. Existe uma coisa que você nunca fez. 2 pontos. Nunca se esqueceu completamente do corpo. Talvez algumas vezes ele tenha se apagado da sua vista, mas ainda não desapareceu completamente. Não te é pedido para deixar que isso aconteça por mais de um instante. No entanto, é nesse instante que o milagre da expiação acontece. Depois, verá o corpo outra vez, mas nunca exatamente como o mesmo. E cada instante que você passa sem a consciência do corpo te dá uma perspectiva diferente a respeito dele quando você retorna, quando a gente retorna do instante santo, no caso. Em nenhum instante o corpo existe de forma alguma. Ele é sempre lembrado ou antecipado, mas nunca vivenciado apenas agora. Olha que interessante o que ele trouxe nessa última frase. O corpo nunca é vivenciado apenas agora. A palavra agora está com letra itálica. Dessa forma, quando a gente entra nesse estado de presença, no agora, nós conseguimos ter a real dimensão do que é o corpo. Sendo que um curso em milagres sempre deixou claro que o corpo é um instrumento de comunicação e manifestação do espírito. E é justamente nesse estado do agora, no estado de presença, que a gente consegue compreender que isso é verdadeiro. Mas fora desse estado de presença, o corpo é sempre lembrado ou antecipado. Por quê? Porque a nossa mente vai estar sempre usando os atributos do corpo para relembrar e trazer o passado, então ele é sempre lembrado, ou antecipado, usando o corpo físico para dimensionar questões que estão ainda no futuro. Eu vou retomar novamente. Em nenhum instante o corpo existe de forma alguma. Ele é sempre lembrado ou antecipado, mas nunca vivenciado apenas agora. Só o seu passado e o seu futuro o fazem parecer real. O tempo o controla inteiramente, pois o pecado nunca está totalmente no presente. Em qualquer instante, a atração da culpa poderia ser experimentada como dor e nada mais, e poderia ser evitada. Ela não tem atração agora. Novamente, a palavra agora está com letra itálica, somente ela. Então, a atração da culpa, da dor, do pecado, não tem nenhum poder no agora. Toda a sua atração é imaginária e, portanto, tem que ser pensada no passado ou no futuro. Olha só, gente, toda a atração da culpa que a gente experimenta, ela é imaginária, ela ocorre a partir da nossa mente, de crenças, de bloqueios que estão na nossa mente. Então, essa atração da culpa, ela só pode ser pensada ou no passado ou projetando ela no futuro. Mas no presente, ela perde o efeito completamente, quando a gente está com a nossa mente exatamente alinhada com o corpo físico também, nesse estado de presença, no agora. É impossível aceitar o instante santo sem reservas, a não ser que, por apenas um instante,
você esteja disposta a não ver o passado nem o futuro. Então, é impossível aceitar o instante santo sem nenhum tipo de defesa, a não ser que você esteja unicamente no presente. Você não pode se preparar para ele sem colocá-lo no futuro. A liberação te é dada no instante em que a deseja. Muitas pessoas passaram toda a vida em preparação e, de fato, atingiram os seus instantes de sucesso. Esse curso não pretende ensinar mais do que o que eles aprenderam no tempo, mas tem como objetivo economizar tempo. Você pode estar tentando seguir uma estrada muito longa para a meta que aceitou, mas é extremamente difícil atingir a expiação lutando contra o pecado, ou seja, acreditando nessa ideia de pecado. Um esforço enorme é gasto na tentativa de tornar santo o que é odiado e desprezado. Também não há necessidade de toda uma vida de contemplação e de longos períodos de meditação com o objetivo de se desapegar do corpo. Todas essas tentativas, em última instância, terão sucesso devido ao seu propósito. No entanto, os meios são tediosos, ou seja, os meios são desgastantes e consomem uma grande quantidade de tempo, pois todos procuram a liberação no futuro a partir de um estado de presente indignidade e inadequação. Olha só o quanto é profundo o que trouxe aqui agora, que muitas pessoas até conseguiram se preparar para ter esse instante santo. No entanto, isso leva tempo e pode chegar a ser desgastante para a gente. E o objetivo do curso é justamente economizar o tempo, para que a gente acesse esse instante santo cotidianamente. Sempre que a gente silenciar a mente, que a gente pedir ajuda, que a gente quiser que ele aconteça, ele pode acontecer. Pode ser no meio do seu trabalho, durante o trabalho, pode ser durante uma conversa, num relacionamento, pode ser numa conversa informal. Então, sempre que você perceber que a conversa, a situação está caminhando para um lugar de desarmonia, de conflito, você se conecta com a sua essência, no seu centro de força, que é o seu coração, se prepara mentalmente ali, como se fosse uma visualização mesmo, mas é esse estado de se conectar com o seu eu, com a sua força interna. E pede ajuda para o Espírito Santo para que ele conduza aquela conversa, para que ele conduza aquela situação. Isso durante a vida, acontecendo no dia a dia mesmo. No entanto, muitos de nós acreditam que tem que ter essa preparação do local, da mente estar serena, de silenciar todos os pensamentos, todos os barulhos externos. Isso seria o ideal, sim. Porém, o plano espiritual é extremamente inteligente e ativo. Ele sabe da nossa vida aqui cotidiana, como as coisas acontecem de modo muito rápido, como a gente tem que lidar e resolver questões cotidianamente, várias questões num mesmo dia. Então, gente, no meu entendimento, esse instante santo pode ser alcançado a cada hora que a gente quiser. Que a gente se colocar verdadeiramente nesse estado de entrega e de prontidão e pedir ajuda. O teu caminho será diferente não em relação ao propósito, mas em relação ao meio. Um relacionamento santo é um meio de ganhar tempo. Um instante passado junto com o teu irmão restaura o universo para ambos. Vocês estão preparados, está afirmando. Agora só precisam se lembrar de que não precisam fazer nada. Seria muito mais proveitoso agora vocês se concentrarem apenas nisso do que considerar o que deveriam fazer. Afinal de contas, quando chega a paz, aqueles que combatem a tentação e lutam contra se abandonar ao pecado, quando a luz chega, a mente que está entregue à contemplação, ou quando a meta é finalmente alcançada por qualquer um, ela vem sempre acompanhada de apenas uma conscientização feliz. Eu não preciso fazer nada. Olha que lindo isso, gente. Quando a gente se coloca nesse estado de entrega, de prontidão, de aceitação, a única coisa que a gente precisa ter em mente é isso. Eu não preciso fazer nada.
E foi isso que eu entendi quando ele trouxe aqui, que quando a paz finalmente chegar àqueles que combatem a tentação e lutam contra se abandonar ao pecado, ou seja, quando a paz chegar para aqueles que estão tentando parar de controlar e lutar contra se abandonar ao pecado, isso tudo é controle. Aí sim, a gente vai ter esse entendimento de que não precisamos fazer nada. Precisamos somente entrar nesse estado de abertura, no estado de presença, no agora, mas com essa mentalidade de estar abertos para aquilo que for o melhor para cada um de nós. A partir dessa conscientização que ele trouxe de eu não preciso fazer nada, segue-se o seguinte: está aqui a liberação final que cada um algum dia achará em seu próprio caminho, em seu próprio momento. Não precisa desse tempo, pois o tempo foi economizado para ti, porque você e o teu irmão estão juntos. Esse é o meio especial que esse curso está usando para te fazer ganhar tempo. Você não está fazendo bom uso do curso se ainda insiste em usar meios que serviram bem a outros, mas negligenciando aquilo que foi feito para você. Ganha tempo para mim através dessa única preparação e pratica não fazendo nenhuma outra coisa. O próprio Jesus aqui está pedindo: ganha tempo para mim na sua salvação através dessa única preparação, não fazer nada. Eu não preciso fazer nada, é uma afirmação de fidelidade, uma lealdade verdadeiramente sem divisão. Acredita nisso por apenas um instante e terá realizado mais do que é dado a um século de contemplação ou de luta contra a tentação. Tentação de quê? De controlar a vida, de controlar as questões, de controlar as pessoas, de controlar qualquer aspecto da vida da forma como a gente acha que teria que acontecer. É muito importante trazer esse entendimento todos os dias para a nossa consciência, porque ele deixou bem claro aqui, ó, acredita apenas nisso por um instante e terá realizado mais do que é dado a um século de contemplação ou de luta contra essa tentação de controlar. Olha só, gente, o quanto de tempo nós podemos encurtar na nossa jornada evolutiva. Nós podemos viver literalmente o céu aqui na Terra. Fazer qualquer coisa envolve o corpo, ou seja, agir em qualquer direção aleatoriamente, sem uma condução divina, envolve o corpo. Tudo envolve o corpo físico aqui nessa dimensão que a gente vive. E se reconhece que não precisa fazer nada, terá retirado o valor do corpo da tua mente. Ou seja, se a gente reconhecer que não precisa fazer nada, nós teremos retirado o valor que a mente dá ao corpo. Olha que profundo. E aqui está a porta aberta e rápida através da qual você desliza por séculos de esforço e escapa do tempo. Esse é o caminho no qual o pecado perde toda a atração agora mesmo. Essa expressão agora mesmo também está com letra itálica, as duas palavras. Pois aqui o tempo é negado e o passado e o futuro se vão. Quem nada precisa fazer não necessita de tempo. Fazer nada é descansar e fazer um lugar dentro de ti onde a atividade do corpo deixa de exigir atenção. A esse lugar, o Espírito Santo vem e lá habita. E o Espírito Santo permanecerá mesmo quando você se esquecer e quando as atividades do corpo voltarem a ocupar a tua mente consciente. Então, esse fazer nada é descansar e construir dentro de si próprio um lugar para que o Espírito Santo possa habitar, um lugar de serenidade, de paz e de confiança plena. Isso é a fé. E mesmo quando a gente voltar para as atividades cotidianas, que necessitam da ação do corpo físico, mesmo nesses momentos o Espírito Santo vai continuar habitando dentro do nosso próprio ser, se a gente permanecer com essa consciência de entrega, de não precisar fazer nada. No entanto, sempre haverá esse lugar de descanso para o qual você pode retornar e estará mais ciente desse centro de quietude no meio da tempestade do que de toda a atividade furiosa que ela desencadeia.
Esse centro de quietude, no qual você nada faz, permanecerá contigo, te oferecendo repouso em meio a todas as tarefas trabalhosas às quais você for enviado. Olha que bonito isso! Então, apesar de todos os desafios que vão continuar surgindo na nossa vida, nós temos esse lugar de descanso dentro de nós mesmos. E é a partir desse lugar de descanso, de quietude, de repouso, que cada um de nós renova as nossas forças para que possamos executar todas as tarefas trabalhosas para as quais a gente for enviado, porque estamos aqui a serviço de algo maior. Nós não fomos jogados aqui ao acaso. Nós temos missão, sim, temos função, cada um de nós é importante nesse grande cenário da vida. E assim, a partir desse centro, você será dirigido quanto ao modo como deve usar o teu corpo sem pecado. É esse centro do qual o corpo está ausente que o manterá assim na sua consciência. Esse centro do qual o corpo está ausente é o nosso estado de consciência mais elevado, que não necessita do corpo físico para se conectar com a fonte criadora, mas que sim necessita do corpo físico para cumprir todos os propósitos de cura e de aprendizado, os quais nós nos propusemos a cumprir antes de vir para cá. E eu acho importante ressaltar, antes de finalizar aqui, que o eu não preciso fazer nada não é simplesmente cruzar os braços e esperar que as coisas caiam literalmente do céu. Não é isso. O não preciso fazer nada é, como disse inicialmente, não depositar uma fé excessiva no corpo físico, como se ele fosse a nossa fonte de força. E tanto é que tudo que envolve o conforto do corpo físico, a proteção e os prazeres do corpo físico, no caso aqui falado como divertimento, é uma forma de tentar controlar a vida. E esse tipo de controle nos impede de acessar todas as bênçãos, todas as dádivas que viriam até a gente através do instante santo. Muito bonito isso daqui. O estado de entrega é fundamental. Esse é o não preciso fazer nada, mas a partir de um ponto de consciência elevada, e não a partir desse sistema de proteção do corpo físico que é enaltecido pelo ego. Fim da leitura do livro-texto.